Conversei com o Isagi sobre espiritualidade, mas ele preferiu chutar a bola na minha cara. Eu vou falar sobre frequência vibracional, não só dos personagens, mas da instituição do Blue Walk em si. Mas antes, me acompanhe na prece de início. Façamos todos os nossos esforços para que esta seja a nossa última encarnação aqui nesse mundo e sermos merecedores de reencarnarmos em lugares mais felizes na próxima vida, porque aprendemos a perdoar e a amar. Amém. Bom, no segundo vídeo desse canal eu falei sobre 3 lugares que são cheios de espíritos obsessores e eu usei como exemplo o colégio do Kakegurui, a floresta do exame Chunin e o quarto do Kira. E por quê? Tudo obedece uma questão de sintonia e os espíritos menos evoluídos, também chamados de obsessores, demônios, quiumbas, captam de longe a frequência dos pensamentos e das emoções negativas, da mesma forma que o mosquito fareja o sangue e o lixo. E aquele lugar onde fica o prédio do Blue Lock não poderia ser diferente. Antes mesmo dos atletas receberem as cartas, é dito pelo próprio ego que eles já estavam sendo observados há algum tempo. Então, há algum tempo, essa frequência baixa de atrapalhar o progresso da humanidade já estava sendo construída. Mais para frente vai fazer sentido o que o progresso da humanidade tem a ver com o progresso do Blue Lock. Eu já vou explicar. Há algum tempo, o ego estava planejando juntar bons jogadores para vencer a Copa do Mundo. Ok, mas de que forma isso seria feito? Dá para ver que o ego é um cara estrategista muito inteligente. Ele tem poder de convencimento e é o tipo de cara que arrasta uma multidão com ele. Ou seja, se ele pode arrastar muitos com ele, se não é um cara que tem amor no coração, ou que faz reforma íntima, que lê bons livros, se moraliza, pratica o bem, se atenta aos pensamentos e às suas emoções, se são realmente dele o que ele está pensando em sentido, ou se são de consciências extrafísicas de baixa frequência, o cara pode ter certeza absoluta que vai ser usado por espíritos das trevas, ele vai ser usado por mago negro, cientista das trevas, chefe de legião e por aí vai. Então, o ego, podendo arrastar por conta desse magnetismo e influência que ele tem, arrastar os jovens para um caminho desvirtuoso, isso já cria uma energia extremamente densa, não só ali na sala que ele fica, mas também em todo o prédio do Blue Lock. Os espíritos menos adiantados passam a instruir não só o ego, mas os que estiverem na mesma sintonia que ele. Guarda essa frase: os espíritos obsessores ou espíritos das trevas, eles não criam nada em você, eles apenas dão cor e vida ao que já existe. Repara como que os jovens entram na instituição e como que eles se desenvolvem ao decorrer dos episódios. Perceba como que as 2 piores chagas que existem na história da humanidade no coração do homem se manifestam neles, que é o orgulho e o egoísmo. Se você olhar a história do nosso planeta, as catástrofes de mão humana se baseiam nisso, no sentido de guerra, por exemplo. O Isagi se divertindo com o sofrimento do adversário, aquela coisa do egoísmo nele. Os espíritos ali no ouvido dele não criaram aquele sentimento, eles apenas deram cor e vida ao que já existe. Por isso que quanto mais você se elevar em moral e conhecimento, conhecimento tanto científico quanto espiritual, principalmente o espiritual, eles não vão ter ferramentas para te atrapalhar e a sua vida vai fluir de uma forma muito mais leve. Olha os jogadores que Olha os jogadores que quando estão próximos do gol e não tocam a bola para eles, como que eles ficam? Isso é puro egocentrismo, mas dá para alimentar o nosso vocabulário
Mas para alimentar o nosso vocabulário espiritual, eu vou acrescentar aqui ao egocentrismo o termo porão da consciência. Isso é um jargão da conscienciologia. No porão da consciência, onde estão a esmagadora maioria dos personagens e as pessoas desse mundo, do nosso mundo, eles se encontram na primitividade da consciência. As más paixões os controlam e a consciência de seus espíritos, não do corpo físico, dos seus espíritos, ainda é um adolescente ou uma criança, espiritualmente falando. Ainda mora naquele corpo um espírito muito imaturo. Não só imaturo por conta da idade, mas do nível de consciência, do nível de expansão de consciência que ele se encontra. E o autocondicionamento é um desses aspectos. Sabe o monstro que o Bashira falava que conversava com ele e que via esse mesmo monstro também acompanhando o Isagi? Então, da forma como foi mostrado, aquilo pode ser duas coisas. Primeiro, pode ser tanto a voz do egocentrismo em querer não aceitar nada acima de si mesmo. Segundo, pode sim ser um dos centenas de espíritos obsessores que se encontram ali. Mas, como o Bashira diz que aquilo já o acompanhava e que o Isagi também tinha, isso confirma o que eu disse sobre eles darem cor e vida ao que já existe. Não foi preciso ir até o Blue Lock descobrir isso. Essa má paixão já havia sido percebido por espíritos trevosos bem antes. Como eu falei no início, eles farejam essa frequência quando você está vibrando nela. Se mantém na frequência do amor que você fica invisível. E um detalhe super importante: se é fácil para o Bashira perceber que há uma consciência extrafísica ou espírito sinônimo acompanhando ele, e ele vê como uma pessoa normal, como se fosse uma outra pessoa encarnada na frente dele, ele tem uma paranormalidade de clarividência muito aflorada. Todos somos médiums, mas uns têm mais sensibilidade do que outros, e se elevar em moral e conhecimento acaba elevando a sua mediunidade. É natural, porque vai aflorando a sua faculdade mediúnica, a sua faculdade que o seu espírito já carrega. O Isagi dá para ver que ele é um médium intuitivo, e uma das intuições é a premonição. O Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, diz que de ordinário são os espíritos que nos dirigem. E a gente quase não pensa, nós somos praticamente movidos por eles no nosso dia a dia, tanto pelos espíritos das luz quanto os das trevas. Há uma quantidade massiva de espíritos trevosos lá dentro do Blue Lock, sim, sem a menor sombra de dúvida, mas também, claro, que há os da luz, que também contrabalanceiam as coisas, pois existem regras na espiritualidade. As trevas não podem fazer tudo o que eles querem. Por exemplo, é dado cor e vida ao que já existe no interior de cada um, mas tem hora que eles decidem se respeitar, trabalhar em equipe, dividir o almoço. Todas essas coisas, é claro que são os benfeitores espirituais ali perto, sussurrando, intuindo a prática do bem. E esses espíritos que fazem esse trabalho do bem, via de regra são os Exus, pombagiras, caboclos, preto velhos, toda a galera da Umbanda, do Candomblé, que são os trabalhadores, que eles são trabalhadores e policiais da espiritualidade a serviço direto de Jesus. E a galera ainda insiste em chamá-los de demônio por uma certa falta de conhecimento. Beleza? Me acompanhem na prece de encerramento. Cada uma dessas pessoas são nossos queridos e amados irmãos, e aos irmãos nós damos apenas o amor. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, fiquem todos com Deus.